Fala galerinha do YouTube, vamos lá para mais uma aula, dando continuidade aí no nosso cursinho de planilha quântica, construindo a sua planilha quântica. Na última aula nós falamos, trouxemos ali uma modificação na nossa planilha, né? Que está aqui na tela, né? Que seria o capa 2, tá? Dando continuidade, né, de construção. Não falei nada do gráfico, ainda que o gráfico aqui é só um esboço aqui, tá? E nós vamos continuar preenchendo aqui a nossa tela quântica até chegar, né, parecida ou até mesmo a mesma réplica dessa aqui que nós disponibilizamos lá no YouTube, tá? E na aula de hoje eu quero começar aqui a falar, né, desses três camaradas aqui, tá? O dólar, né, os DIs e o índice, né, que são os nossos gráficos aqui de força, né? E qual que é a ideia que eu quero trazer aqui? É uma junção de várias coisas que pode definir para você, além, né, do fluxo comprador, vendedor, agressão de compra, né, definir, né, como o mercado está, se ele está comprado ou se ele está, né, vendido. Por exemplo, tá? Tá rodando aqui a nossa planilha, por exemplo, tá? O que ele está mostrando para nós agora, tá? O índice não está movimentando, porque a gente não está com dados do índice, tá? Tá dizendo que os DIs não tá, né? Então a gente não consegue, a gente só consegue ver aqui agora o dólar fazendo esse trabalho. Por enquanto, né, dentro da análise que eu já vou mostrar para vocês, ele está mais vendedor, 50% vendedor, ou seja, ainda ele está tímido aqui dentro dessa leitura, tá? Olha lá, começou então a entrar ali uma força mais compradora. E se eu fosse olhar para o gráfico, tá? Ó, o gráfico está comprador, né? Depois a gente pode falar disso aqui também, né, nas próximas aulas, tá? Mas dentro dessa leitura de força aqui, tá? Tá começando então a entrar uma força compradora, tá? Vamos ver se ele vai, né? Opa, olha lá, foi para 63, né? Tô vendo uma dinâmica acontecer aqui, ó, 63, e a gente tá vendo o mercado realmente, né, pegando aí força. Dentro da nossa planilha do YouTube, né, a gente está vendo aqui que a gente está com um agressor de compra, tá? Olha lá, e só está subindo, agora já estamos para o 69, né? Lembra, estávamos com 50, né? Ele foi para 63 e já está batendo agora 63,69, 63,69. E o preço, né, ele continua andando, tá? Então, qual que é a ideia? Ó, a pilha agora aqui bateu 100%, né? Tá batendo 70, 100%. Então a gente está vendo realmente, né, algo acontecendo. Vamos lá para nossa planilha, tá? Para a nossa planilha aqui, tá vendo? Ó, ela tá agressor de compra, tá? Porque ela tá um pouco diferente aqui, tá, pessoal? Nossa planilha, se a gente for analisar aqui agora, dentro dessa visão da planilha, eu fiz o quê? Compradores e vendedores, tá? Na planilha que eu libero lá, né, que eu divulgo pelo YouTube aqui todos os dias, aqui eu faço um outro papel, né? Aqui eu pego, tá, os gringos e o PF, eu não trabalho com todos os players do mercado, tá? Eu não trabalho com todos os players do mercado, né? Que é funcional, tá? Mas eu quis fazer uma experiência trabalhando com todos os players do mercado. Mas veja, tá? A pilha agora já registrou uma nova marca, né? 75, tá? Então, a ideia dessa aula é começar a trazer a visão
como construir, como que eu posso fazer isso acontecer dentro, né, do nosso indicador de compra aqui. Teoricamente, quando a gente viu ali, se a gente fosse pegar no, né, a gente estava, acho que estava nesse cara aqui, ó, tá? Ele andou aí 8 pontos, 10 pontos, né? A gente olhando só a força, tá? Olha lá, foi lá, registrou mais uma, né? Mais uma aqui no 81, tá? Então ele foi, né, avançando aqui o nosso gráfico de força, tá? E é isso que eu quero trazer para vocês, então, na aula de hoje, trazer essa ideia, tá? Então eu posso já criar eu vou criar aqui uma aba, uma nova aba, o qual eu vou dar o nome de indicadores, tá? Gosto de deixar o fundo aqui já, né? Beleza. E aí agora nós vamos primeiro começar a trazer a ideia, tá? No caso hoje, tá? O que nós estamos trabalhando aqui, tá? Se você olhar aqui, eu tenho a junção de vários indicadores, tá? Juntamente com média móveis. Fiz uma dinâmica aqui, o qual nós vamos, né? Em cima dessa dinâmica, eu, né? Coloco critérios se nós estamos neutros, se nós estamos comprados, se nós estamos vendidos. Veja só que, né, a maioria dos nossos indicadores estão comprados. E aí eu faço aqui uma regra, né, para me achar em porcentagem, né? 70, 80, 100, né? No caso aqui, ó, estamos em 75%, tá? Que no caso é esse cara aqui, tá? Não é esse aqui, é esse aqui, ok? E aí, né, eu tenho que fazer toda essa linha de raciocínio para me chegar no gráfico, tá? Ou seja, para mim chegar, né, nisso aqui. E é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Começar a fazer hoje. Então, pessoal, primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E aí nós vamos alternando aqui para vocês verem, tá? O que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer num gráfico de 2 minutos aqui, ok? Mas é aquilo que eu falei para vocês. Hoje eu estou trabalhando com um gráfico de 5 minutos para pegar aquele estudo, tá? Aqui com vocês eu vou usar o 2 minutos, tá? Que é o cara mais rápido, tá? E depois você pode criar essa visão no 30 minutos, tá? Lembrando que o Trid, ele tem, por exemplo, se eu fosse colocar os 5 minutos aqui, tá? Ó, para trocar o intervalo, feche alguns dos outros gráficos, ou seja, eu já tenho muita visão nos 5 minutos, então ele não me deixa trabalhar nos 5 minutos, tá? Então nós vamos trabalhar aqui no 2 minutos. E aí, qual que é a ideia? Por exemplo, tá? Pô, Jair, eu gosto do MACD. Pô, então vamos pegar informações do MACD. Vai ter gente aqui que vai falar, putz, eu gosto do estocástico. E aí, o que nós vamos fazer, por exemplo? Botão direito, eu vou vir aqui, ó, novo indicador, tá? Ah, eu tenho indicador de agressão, por exemplo, tá? O que eu poderia usar de agressão? Ah, o saldo de agressão, né? Eu vou ter dados de mercado aqui, por exemplo, tá? Se eu pegar o stop ATR aqui, por exemplo, né? O stop ATR numa configuração tal. Então, quando o stop ATR estiver comprado, tá comprado. Então, né? Por exemplo, vamos começar com o estocástico aqui. Eu vou pegar um estocástico lento, tá? Você vai definir para ele aqui o período 14, né? 9, tá? Vamos pôr 9 aqui para ele ser um pouquinho mais rápido, beleza? Tá? Então, eu coloquei o estocástico aqui, tá? Eu posso vir em propriedades dele aqui, dar uma trabalhada nele, por exemplo, né? Ele abre aqui para nós, então eu quero pôr aqui no 80 e no 20, que é o padrãozinho que a gente
às vezes, né? E aqui eu posso colocar uma linha aqui, tá? Só para trazer uma ideia para vocês. Eu vou clicar em cima dela, né? O 50 no caso é o meio a meio. Teoricamente, eu poderia, né, definir, tá? Essa região aqui, né, sob comprado, tá? Que é onde eu posso tentar, né, achar fundos. Às vezes eu vou levar umas lambadinhas, por exemplo, né? Aqui, se eu fosse determinar que aqui já era um fundo, ele desceu mais um pouquinho para depois ele dar o fundo, tá? Então, não é jogada eu tentar trabalhar dessa forma, tá? Que nem aqui, né? Chegou ali, ó o tanto que ele trabalhou, né, sobre comprado. Aí, é claro, teve divergência aqui e tal. Beleza. Mas qual que seria uma ideia interessante para mim tentar pegar força, tá? Olha, esse cara acima de 55, por exemplo, tá? Eu vou determinar um mercado comprador. Abaixo de 45, tá? Então, não é menos, né? Abaixo de 45, eu vou ser o mercado vendedor. E acima de 55, mercado comprador. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, botão direito aqui no gráfico, tá? A mesma coisa de puxar os dados. Ó, vou vir mais. O que eu vou criar aqui, ó? RTD, tá? Vou gerar um link. Ó, gerei o link, tá? Daí o que acontece, ó? Por que ó, o que tá dizendo? Olha, a exportação, tal, ela só é feita enquanto o gráfico estiver aberto. Então, assim, né? Eu não vou poder fechar esses gráficos, tá? Ele vai ter que permanecer aberto, tá? Beleza, ó. Aí ele vai dar o sinalzinho, ok, tá? Ó, se eu vier aqui agora, eu vou dar um Ctrl V aqui, tá? Ele tá, deixa eu pôr aqui em branco. Ó, ele puxou para mim, né, dois dados, tá? 69, ok? Que é, ó, a média, tá? E o estocástico, tá? Então, você pode trabalhar com as duas informações, né? Deixa eu dar uma pausa aqui agora. Então, aqui, ó, eu vou pôr, tá? Aí eu vou abrir mais uma coluna aqui, por exemplo, tá? Eu vou pôr aqui estocástico, né? Beleza. Tá? Então, estocástico. Beleza. Então, eu estou trabalhando com estocástico, né? Beleza. Então, eu estou pegando esses dados aqui, tá? Agora, se eu fosse parar para, tá? Se vocês for ver aqui agora, o que eu tenho aqui, né? Vamos pegar aqui, ó, estocástico, ó. É o estocástico e a média, tá vendo? Que eu defini lá. Então, veja só, tá? Eu vou pôr ele, ó, vou abrir aqui, ó, mais uma coluna, tá? E vou pegar aqui, ó, estocástico e a média, tá vendo? Então, ó, estocástico, que é o de cima, o indicador, e a média, que é embaixo, né? Aqui agora, o que eu defini aqui, ó, aqui ele puxando os dados para mim, e aqui entra agora, ó, a fórmula, tá? O que a fórmula tá dizendo ali para mim, ó? Se né? Se C5, quem quer C5, tá? C5 é o estocástico, é o indicador, for maior que 55. Então, se ele estiver acima de 55, compra. Se ele estiver abaixo de 45, venda, tá? Então, para não perder tempo aqui, tá? Eu vou copiar aqui, só para vocês entenderem, tá?
a minha jogada aqui, ok? Vamos lá. Então, beleza, vou vir aqui e vou... No caso aqui, ele não vai ser o C5, né? Óbvio que não, tá? Tá dando venda, mas vamos editar. Não é C5, né? Veja que aqui no caso ele é o C2, beleza? Ó, C2, tá? E aqui, ó, C2, ok? Então, teoricamente, ele está me dando agora que eu estou comprado, certo? Por quê, pessoal? Porque, né, ele está acima de 55, tá? Enquanto ele estiver acima de 55, esse indicador ele vai permanecer para mim comprado, tá? Eu poderia, né, fazer, né, outra condição aqui, tá? Eu poderia até colocar mais uma condição aqui, né? E mudar o estilo da forma, mas qual que seria a ideia? Se ele é maior que 55, compra, tá? Se não, e se ele é menor, né? Mas eu poderia pôr uma outra condição aqui. E se ele for maior, no caso, tá? Se ele tiver acima de 80, que é esse caso aqui, tá? Eu poderia pôr uma legenda aqui, né? Super vendido. Ou seja, né? Está sob vendido, né? Então, esse indicador já não se posicionaria mais comprador, ele ficaria sob vendido, ou seja, a qualquer momento, né, pode ter uma venda, né, uma queda, mas eu não fiz essa ideia, até porque por isso que eu falo que as ideias vão surgindo de acordo com aquilo que você coloca na tela e você vai desenvolvendo. Então veja que eu fiz, né? E a média é a mesma coisa, né? A média eu vou fazer o mesmo, né? Ela acima de 55. Então veja, tanto o indicador quanto a média, eles estão comprados, tá? E qual seria outro indicador daí, Jairo? Aí eu vou lá de novo, vou pegar aqui todos os indicadores que eu acho que é interessante. Por exemplo, volume aqui, né? Você tem o OBV, você tem o próprio volume, tem o Reis Rave, né? Enfim, tem o Flow, né? Você tem acumulação de distribuição. Então você pode, né, pegar vários indicadores aqui, né, que você acha interessante. Tá? O que você achar interessante, né? E você vai vendo, aqui são toda a parte de indicadores, tá? Por exemplo, índice, vamos pegar aqui, ó, o IFR, por exemplo, tá? Aqui a gente pode pegar o IFR, a gente pode pegar o DMI, né, o MFI, o RSI, tá? O RSI e o IFR praticamente são a mesma coisa, o CCI, o DX, tá? Então vamos fazer aqui, ó, o RSI, por exemplo. Eu vou inserir ele aqui, vou trabalhar também com 9 aqui, para ele ter uma resposta mais rápida, tá? Beleza, ó. E aí eles vão ficando aqui, tá? Eu só vou abrir ele aqui pra gente, né? E aqui o RSI vai ser a mesma coisa, tá? Ele vai trabalhar praticamente na mesma pegada do... Na mesma pegada do... né? E vamos pôr aqui, ó, os 50. Tá? Vamos lá. Então, qual que vai ser a ideia? Vai ser a mesma coisa, porque o RSI e o IFR, eles vão trabalhar no mesmo, na mesma visão de estocástico em questão do indicador. Então, a mesma estratégia que eu usei aqui, tá? A gente vai usar aqui pro RSI, tá? Não sei se o RSI aqui ele tem opção de a gente pôr a média. Vamos ver se ele tem aqui, ó. Intervalo. Plotar média, ó. Plotar média. Que média que eu quero? 9, que é uma média um pouco mais rápida. Vamos deixar a média 9? Beleza, tá? Então,
o que ele vai falar para nós? Olha, enquanto ó, a média estiver acima, tá, de 55, compra. Aí ele vai demorar um pouquinho mais, né? O estocástico aqui, a média é 3. Então, teoricamente, você pode, né, diminuir também, tá, o sentimento da média, né? Para ela ter uma resposta rápida, juntamente com o indicador. É só uma ideia que eu estou dando aqui, tá? Então, teoricamente, eu venho com o botão direito, mais RTD, eu vou que gerar o link RTD, né? Beleza, ele está dizendo, olha, uma vez, né, a gente não pode fechar esse gráfico, e aí eu vou pôr aqui agora, né? Na verdade, ele é aqui, tá? Então aqui eu vou, deixa eu só selecionar aqui tudo branco para ficar fácil, tá? Então beleza, ó, aqui, né? E aqui então vai ser RSI, tá? RSI e média, tá? E média. Beleza. Então a mesma coisa. E aí, ó, eu posso copiar aqui, ó, tá? E ele vai dizer lá na forma, olha, C4 é o RSI. Se ele for maior que 55, porque eles vão trabalhar na mesma visão. Então veja, pessoal, eu tô com dois indicadores aqui, tá? Falando para mim, ó, tô comprado, tá? Tô comprado. Então, a ideia, né, daquela força lá é baseada em cima disso aqui, tá? E é claro que eu não vou fazer aqui todos os indicadores, porque vai ficando, né? Mas vamos pegar aqui agora um indicador, vamos pegar aqui uma média móvel. Pô, Jair, traz a ideia da média móvel, né? Porque você já pode ir trabalhando isso aí, tá? Você pode fazer em cima do high-low, né? Do Didi. Pô, eu gosto, né? Posso fazer em cima da banda de Bollinger. Ah, o ATR. Quer dizer, tá? Você tem uma série, tricks. Você tem uma série de informações aqui que você pode trabalhar, tá? Por exemplo, vamos pegar o high-low aqui, tá? Eu vou pegar o high-low. O high-low, eu posso pôr ele no gráfico. A média eu posso pôr no gráfico, tá? Para me otimizar. Então, ó, o high-low, eu vou pôr aqui um de 8 período, tá? E aqui, pessoal, fica o detalhe, tá? Adicionar na aba, né? Ou adicionar no indicador, tá? Ou na nova aba, tá? Aqui nós vamos pôr, tá? Ele vai jogar onde? No gráfico, tá? Porque ele lê que é um indicador que pode, né, vir no gráfico. Então o high-low, né, ele está aqui. E vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou pegar o high-low aqui, vou vir mais, vou gerar ele aqui, né? E ele já vai me trazer aqui para mim a informação do high-low, tá? Então, ó, o high-low ele está trabalhando no preço 5,541, tá? Então, como que nós vamos desvendar ele aqui, ó? Ele tá aqui, ó, tá vendo, ó? 5,541, tá vendo? Tá? A gente pode até diminuir a gente pode até diminuir, só para vocês entenderem, ó, ele está pegando aqui essa referência. Então, se o preço está acima do high-low, tá? Se ele está acima do high-low, quer dizer que eu estou comprado. Então, a minha fórmula vai ser um pouco diferente agora, tá? Ele vai ser um pouquinho diferente. Por isso que é bom você saber também, né? Saber trabalhar, né? Aqui eu posso pôr, tipo, eu sei que é o high-low, como é período, eu posso pôr aqui então que eu estou trabalhando com 8 períodos, né? Como que vai ser, tá? Para não perder tempo, provavelmente eu tenho high-low aqui, ó, tá vendo, ó, tá? Qual que é a fórmula aqui, ó, tá? Se F2 for maior, quem que é o F2? Meu último preço. Então, para nós ganhar tempo aqui, tá? Eu vou copiar já aqui, tá? E vou trazer ele para cá. Tá? Beleza? Né? Ó, só que eu só vou alterar isso aqui.
que eu vou pegar meu último preço da onde, pessoal? Igual, tá? O meu último preço tá onde? No capa 2 eu já tenho o meu último preço aqui, ó, tá? Que é esse cara aqui. Então eu já tenho o meu último preço, tá? Então, teoricamente, né, se eu fosse pegar agora o Ctrl C, Ctrl V aqui, ó, tá? Eu teria que fazer o quê, ó? Se C6 for maior que o quê, né? No caso, eu vou pegar aqui, ó, C6, que vai ser meu F2 agora, tá? Ou seja, se meu F2, tá, for maior que quem, né? For maior que o meu C6, ó, C6, tá? Se meu F2, aqui, ó, se meu F2 for menor que o C6, tá? C6, ó, tá? Então, quem que é meu C6? É isso aqui. Então, o preço ele tá trabalhando o quê? Acima, tá vendo, ó? Ele tá trabalhando acima do high-low, tá? Então, se ele tá trabalhando acima, eu tô trabalhando no mercado, né, comprador, tá? Então, veja só, uma ideia do high-low. Qual outro indicador que eu poderia ter na tela aqui, tá? Falando vamos ver se a gente pega aqui uma ATR, né? Tá, o ATR, vamos pôr ele com 9 aqui também, beleza, né? Exponencial no gráfico. Ah, não, ele colocou aqui embaixo. Ah, não, isso aqui é o True Range, tá? Não é esse aqui que eu quero, tá? Ele vai estar provavelmente aqui, ó. Ó, o Stop ATR, tá, pessoal? Stop ATR. 20 período, 2, beleza, tá? Pode ser. Então, o que que acontece, ó? Se eu pegar ele aqui, ó, tá? Vou vir aqui em mais, e aí vai ser o último exemplo que eu vou dar aqui na aula de hoje, para não ficar extenso, tá? E na próxima aula a gente já tenta fazer a criação já do gráfico, tá? Então, beleza, ó. Ele trouxe para mim o Stop ATR, tá? Mesma coisa, vamos arredondar ele, deixar ele aqui. Então, Stop ATR, tá? Estou trabalhando aqui com um período de 9, não, de 20, tá? Posso pôr aqui 20/2, né? Que é o... Vamos por 20. Tá? E aqui, pessoal, vai ser a mesma coisa, ó. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Se o F3 for maior que o C7, tá? É compra, né? E aqui ele está dando venda, né? Por que ele está dando venda? Vamos pegar aqui. Ó, Stop ATR 5.541 e o Stop ATR 5.541, né? Se o meu preço, se o desculpa, tá vendo? Ó, F3, né? Como eu vou trabalhar com o preço aqui, pessoal, tá? Tudo que refere a preço, eu posso pôr o que aqui, ó, tá? O cifrãozinho, tá? Antes da letra e antes do número, tá? Antes da letra, porque é um dados que eu quero que ele se permaneça fixo. Então, toda vez que eu for fazer alguma referência dele aqui, ó, tá? Ó, agora ele vai buscar exatamente a referência lá, tá? Então, tá vendo lá? Então, ele está comprado. Veja que o RSI agora, ele está neutro. Por que ele está neutro? Tá? Porque, ó, o indicador, ó, e a média estão trabalhando abaixo de zero, tá? O indicador já está, a média ainda, né? Ó, voltou a ficar comprador. Então, ele vai ficar nessa oscilação. Aí, é claro que você vai tentar ver se você trabalha
com, com duas séries desse cara, 2 minutos, tipo 10 minutos ou 15 minutos, né? Para você ter uma visão, os dois alinhando para o mesmo lado, tá? A gente pode ter essas combinações aqui dentro, tá? Eu ter uma sequência de indicadores no 2 minutos e uma sequência aqui no 10, uma sequência aqui no 15. E quando todos estiverem realmente falando a mesma língua, eu vou estar numa porcentagem legal, tá? Abre-se muita ideia aqui, tá? Isso aqui, pessoal, você não vai ver ninguém ensinando isso aí, tá? Mas são 6 anos trabalhando com planilha quântica e trazendo evolução, né, da nossa primeira planilha quântica para essa, né? E não vai parar por aqui. Vocês vão ver que ao longo do tempo outras ideias vão surgindo. Veja que tem coisa aqui que, né, já me despertou uma outra, né, outra ideia, né? Trabalhar com vários tempos dentro dessa leitura, tá? Você pegar os melhores indicadores, né? Você ter a visão do 2, do 5, estilo a gente fez aqui, tá? Estilo a gente fez aqui da capa, fazer, né, com todos os indicadores que você acha legal. Ó, deu uma pancada lá, né, por exemplo, ó, né? Deu uma pancadinha lá. Olha lá que legal, ó. Deu uma pancadinha, né? Nesse caso aqui, por exemplo, o 2, o 30, o 60, agressor na compra, né? Todos os indicadores nossos comprado, né? Então, teoricamente, você vai ver que lá né, olha lá, 80% está comprado, né? Então, ele ajuda. E seria isso que eu queria trazer para vocês. Então, na aula de hoje, eu estou trazendo, né, apenas a visão de como eu trabalhar com os indicadores. E eu posso, pessoal, jogar aqui agora uma média de 5, uma média de 9, uma média de 17, 34, de 100, de 200, de 600, de 1400. Entende? Ele vai atender vários gostos aqui. Tem gente que gosta de trabalhar com médias longas, a média de 200, né? Tem gente que a média de 200, o preço está trabalhando acima dela, é um mercado no macro comprador. Tem gente que faz esse tipo de análise. Às vezes vai ajudar, tá? Os indicadores aqui de rodapé, por exemplo, né? Você pode inserir aqui o MACD, enfim, você tem várias possibilidades de fazer, né, a dinâmica acontecer. Por exemplo, ó, se eu fosse trabalhar agora num critério de porcentagem, tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6, né? 6 cara, né? Mas ó, um já está na venda, outro está neutro, ou seja, a minha compra aqui já perdeu espaço, né? Lá, como eu estou trabalhando com mais indicadores, ó, por exemplo, eu ainda permaneço comprado, tá? Eu ainda permaneço comprado, né? Quem que está neutro aqui, ó? O MACD, no caso, como a gente está trabalhando com RSI, nesse caso aqui eu estou trabalhando com RSI 14, ele está comprado, mas você já veja que o RSI no 9, ele já está, né? Ele já está neutro. Ele já está neutro para nós. Tá vendo? Ó? Ele já está neutro. E realmente, o 2 minutos deu a puxada, mas nos últimos 2, 4, 6, 8 minutos, né? Então, assim, é outra coisa que você vai melhorando com o tempo, né? Então, teoricamente, depois eu vou mudar. Aí eu acho que o 9 fica legal, porque ele traz uma resposta mais rápida, né? E aí é claro que vai depender. Essa resposta rápida, Jairo, mas quantos pontos o preço oscilou aqui? 8 pontos, né? Mas é legal. Por quê? Porque ele pode entrar em conflito aqui. Por exemplo, se eu trabalhar na ideia o 2 minutos, o 5, o 10, o 15, o 30, o 60, né? E o diário, se eu fazer uma junção disso aqui, por exemplo, tá?
eu ter 5 indicadores de cada um deles, né? Por exemplo, né? Então vou ter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 indicadores, tá? Então a minha dinâmica vai ser em cima disso aqui. Então pode ser que eu consiga extrair um resultado diferente, tá? Eu não fiz ainda essa ideia, tá? Mas prometo que posso desenvolver para a gente ver como é que fica, tá? Mas veja que agora eu já perdi, né, dentro do meu indicador de força, eu já perdi a força para olhar para a compra, tá? Isso aqui pode servir como um gatilho de entrada? Tá? Pode, casando, né, com coisas que você vê no gráfico, questão de região, né, é um cara que vai somar para você fazer as suas entradas. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui com essa aulinha, tá? Lembrando então que a ideia é a gente construir, né, esse indicador de força aqui, tá? Depois eu vou jogar mais alguns indicadores aqui, tá? Vou trazer outros tempos aqui, tá? E na próxima aula esses caras já vão estar prontos e na próxima aula daí a gente só vai, né, partir aqui para o raciocínio, né, de porcentagem e criar aqui o nosso gráfico de força. Qual vai ser a ideia para a gente criar o nosso gráfico de força? Beleza, galera? Vou ficando por aqui, aquele abraço, até a próxima aula.